pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas for agora, vamos ficar juntos. Começaremos nossa primeira aula do nosso canal, do professor Rafa Albuquerque. Vamos juntos aí, preste bem atenção, acompanhe, tem muita coisa legal, muito legal isso aqui. Vamos lá. Bom, para a primeira aula, como o mês de setembro, nós temos o dia 29 de setembro, que é o mês do coração, né? O Dia Nacional do Coração. Resolvemos então fazer uma aula ou as aulas, né, sobre coração, sistema cardíaco. E é exatamente essa primeira aula que nós começamos. Nessa primeira aula de sistema cardíaco, olha só, começaremos falando de anatomia e fisiologia. E se vocês prestarem bem atenção, aula 1 de 3, é isso mesmo, é a aula 1 de 3, vai ter a aula 2 e vai ter a aula 3. Vem comigo, vamos embora, cérebro pensante, vontade na frente de aprender e vamos falar de sistema cardíaco. Bora! Muito bem, vamos lá. Toda vez que a gente fala de sistema cardíaco, de coração, não tem como fugir do sistema circulatório. Nós temos que falar do sistema circulatório, porque vocês vão ver que isso são estruturas que funcionam em harmonia. Sistema circulatório, sistema cardíaco. Não é à toa que a gente vê nas biografias que chama-se sistema cardiovascular. Cardio, coração, vascular vem de veias, artérias, vasos. E o que tem dentro desses vasos, veias e artérias? Sangue. Então, no sistema circulatório, nós vamos falar de coração, nós vamos falar de vasos sanguíneos e nós vamos falar do sangue propriamente dito. Claro, para a gente organizar aí nosso cérebro em prateleiras, nosso pensamento em prateleiras, tudo bem organizado, a gente vai começar falando dos seus vasos sanguíneos, o sangue e seus componentes e, por último, vamos deixar esse órgão maravilhoso aqui chamado coração. Vamos embora! Bom, no sistema circulatório, se a gente for pensar bem, como eu falei para vocês, se é o sistema cardiovascular, é coração e veias, né, artérias, vasos sanguíneos, a gente tem que entender que esse sistema circulatório, ele leva oxigênio para os órgãos, ele leva nutrientes para as células do corpo e os órgãos, claro, consequentemente. Ele também ajuda a eliminar o dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, que é aquele produto, né? Vamos dizer assim, que sobra depois que algum órgão usa o oxigênio, né? E também para eliminar outras excreções que são tóxicas ou estão em excesso no organismo. Isso tudo a gente vai conversar agora. Muito bem, vamos começar falando então do sangue. Mas para a gente falar do sangue, a gente tem que entender uma coisa. Ele também é composto de estruturas, né? Vamos ver. O sangue é composto então por plasma. Plasma é a parte líquida do sangue. É a parte líquida do sangue. E também o sangue é composto pelos elementos figurados. Os elementos figurados são o quê? A parte sólida do sangue. Então nós temos a parte líquida do sangue, plasma, e a parte sólida do sangue, que são os elementos figurados e que a gente vai começar a falar agora. Olha lá. Vamos começar falando então da parte sólida do sangue, que é formado então por esses elementos figurados, que vocês em algum momento já ouviram falar, né? Começaremos pelas hemácias. As hemácias, também chamadas, né, de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né? Elas possuem característica e uma função ou algumas funções específicas. Olha só que legal. Vamos começar pelas características das hemácias. As hemácias, então, elas têm forma de disco. Ei, olha aqui, olha a característica, já aproveita e vem comigo, olha o desenho. Tem forma de disco, né? Elas são anucleadas. A na frente significa ausência, aqui nucleada vem de núcleo. Elas não têm núcleo. Lembra lá da biologia na época do colégio, né? As células é formada por citoplasma, membrana,
e núcleo? Pois é, ela não tem núcleo, são anucleadas essas hemácias, né? Capacidade de morfologia, elas têm capacidade de mudar sua forma, né? E aqui elas estão em grande quantidade. Aí está a explicação. Eu coloquei as hemácias aqui de propósito em vermelho para lembrar que as hemácias têm a cor vermelha. E se elas estão em grande quantidade no sangue, logo é por isso que o nosso sangue é vermelho. Por quê? Porque ele é composto muito mais de hemácias que tem a cor vermelha, que tem essa característica, olha aqui, de disco. Vem cá, quem é da minha época aí, lembra da bala soft? Lembra que a bala soft era exatamente nesse formato aqui? Lembra? Olha aqui, desse formatinho aqui. Não tinha, lembra que não tinha abertura no meio? E o que acontecia na época? Não sei se vocês lembram. As pessoas, até as crianças, enfim, dava até asfixia nas crianças, porque não tinha, né, uma abertura aqui no meio. E é aí o que fizeram depois? Acabaram abrindo, né? Aqui a bala soft agora ela tem uma abertura para que não ocorra mais esse tipo de incidente. Então vamos lá, lembra então, hemácias, lembra da bala soft, lembra da cor vermelha que é em grande quantidade no sangue, por isso que o sangue é vermelho. Bora! E olha aqui, qual é então a principal função dessas lindas hemácias? Transporte de gases. Como assim? Vamos lá, vamos falar dos dois gases principais. Oxigênio e dióxido de carbono. Pois é, lá nas hemácias, aqui dentro das hemácias, elas têm uma proteína chamada hemoglobina. E essa proteína dentro dela é o que faz o quê? Pega esse oxigênio vindo lá do ar ambiente que a gente inspira, né, lá nos pulmões, né? E aí depois essas hemácias vão ser distribuídas com muito oxigênio lá na corrente sanguínea. Depois é espalhado para os órgãos, abre aspas, usam esse oxigênio, né? E aí essas hemácias agora não mais carregam oxigênio, elas carregam dióxido de carbono, né? Para a gente lembrar, O2 é o oxigênio, CO2 é o dióxido de carbono, que depois, tá, mas e aí para onde é que vai esse CO2? Claro, ela transporta lá para o coração, que nós vamos falar sobre isso, lá para os pulmões, e para depois a gente eliminar através do que? Da expiração, jogar o ar para fora. Daí a gente elimina o dióxido de carbono da nossa corrente sanguínea. Muito bem. Falando agora dos outros elementos figurados do sangue, nós temos os leucócitos, os famosos glóbulos brancos. Olha só, glóbulos brancos, está lá dentro da corrente sanguínea e ele é de cor branca, né? Os leucócitos ou glóbulos brancos, eles são especialistas em defesa do organismo. São eles, então, que deixam, por exemplo, combatem, né, aqueles micro-organismos que podem invadir nosso corpo humano, né? Faz o quê? Eles são uma espécie de soldadinhos, né, que fazem a defesa. Eles combatem o que está tentando invadir o nosso organismo. Olha que legal as características deles. Vamos lá. Forma irregular, eles não têm uma forma regular, pode ver, não é redondo, não é quadrado, eles não têm uma forma definida, né? Eles têm núcleos de diversas formas. Se eles não têm uma forma regular, consequentemente, o núcleo deles acaba não tendo uma forma também definida, né? Tem núcleos de diversas formas, né? Que legal isso aqui. Eles emitem pseudópodes. Sabe o que é pseudópodes? Olha só, pseudo vem de falso. Podes vem lá do grego pés. Pois é, são falsos pés. Ué, como assim? Sim, os leucócitos possuem falsos pés. São esses pseudópodes aí que fazem com que ele consiga se locomover. Por exemplo, lá do sistema linfático que ocupa nosso, né, que está do lado da nossa corrente sanguínea ali, que carrega a linfa, que é a parte do nosso sistema imunológico. Então ele consegue sair de um local para ir a outro local para combater aquele micro-organismo que está querendo invadir o organismo ou já invadiu, né? Realizam fagocitose. Isso eu acho muito legal. Para quem é do meu tempo, lembra daquele joguinho lá do Atari, o Come Come? Hoje nós temos até um outro nome, né? O Pac-Man, né?
O que acontece? Fago vem do nome de comer. Citose vem com o nome de célula. Eles então fazem o quê? Olha só, eles comem restos celulares. Claro, eles ajudam então a combater aquele micro-organismo, né, que está tentando invadir, comendo, né, pedaços de célula, vamos falar assim. Diapedese, muito legal essa função deles. Sabe o que é a função de diapedese? Eles conseguem então se transferir, e que eu tinha acabado de falar dos pseudópodes, eles conseguem se transferir do sistema linfático para o sistema sanguíneo. Linfa e sangue percorrem lado a lado, porém em locais diferentes, vasos diferentes. Eles saem do que? Eles saem da linfa e vão para o sangue. Sabe o que é isso? Isso é a diapedese. Olha só que propriedade legal que os leucócitos têm. E aí eles são incolores, são chamados de glóbulos brancos, mas não são exatamente brancos, né? São incolores, não têm cor, são transparentes, vamos dizer assim. Qual a função, então, deles que eu já falei? Olha só, defesa do organismo. Se eu falei antes que eles eram soldadinhos, se eu falei que eles estão no sistema linfático, no sistema imunológico, logo eles são responsáveis pela defesa do organismo. Certo? Muito bem. Vamos para os próximos elementos figurados. E aí, chegamos numa parte das queridas plaquetas, também chamadas de trombócitos. Sabe por que trombócito? Olha só que legal. Trombo vem de coágulo, cito vem de célula. Pois é, elas são as responsáveis, principal função de fazer o quê? Coagulação do sangue. Exatamente. Mas antes de falar da função expressamente ali, vamos ver as características dela. Olha só que interessante. São células especializadas, claro. O processo de coagulação tem toda, né, uma gama de etapas para chegar na formação de um coágulo, por exemplo, e estancar um sangramento, ou tentar pelo menos, né? Elas são anucleadas, plaquetas, elas não têm núcleo, ó, A de ausência, nucleadas núcleo, né? E elas são amorfológicas, não têm uma forma também definida. Olha aqui, tá aqui as queridas plaquetas, né, que fazem todo um processo espetacular de coagulação do sangue. E aí, gente, olha só, em laranja aqui que a gente colocou para vocês, qual é então as funções ou a função principal das plaquetas? Coagulação do sangue e reparo de parede dos vasos. Como assim? Pois é, quando se tem uma lesão, por exemplo, nos vasos sanguíneos, quem faz reparo, quem faz o processo de cicatrização são essas queridas chamadas plaquetas. Então, as plaquetas fazem a coagulação do sangue e também participam do processo de cicatrização de um tecido que foi lesionado. Muito bem. E aí, gente, esses foram os elementos figurados do sangue, ou seja, a parte sólida. Vamos para a parte líquida do sangue. E aí, chegando na parte líquida, é esse carinha aqui, o chamado plasma. O plasma, gente, tá ali, ó, parte líquida do sangue. Ele é composto, olha só, 90 a 95%, isso pode mudar de bibliografia para bibliografia, tá? Eles são formados de 90 a 95% do composto deles lá de água. Mas também contém sais minerais, contém lipídios, contém glicídios. Aqui esse desenho nos mostra, olha que bacana, mostra o quê? Mostra uma coleta de sangue e mostra a proporção que a gente tem. Lembra? Ó, plasma, parte líquida no sangue, 55%. Do sangue, que eu digo sangue total agora, né? Junto com os elementos sólidos. E olha aqui que legal, hemácias 45%. Lembra que eu falei que era a maioria? Ó, leucócitos, pouquinho lá de leucócitos, e aí menos ainda as plaquetas, menos de 1%. Isso é a proporção que a gente fala de sangue total, né? Mas agora, especificamente, estamos falando da parte líquida do sangue, que é o plasma, ou também chamado de plasma sanguíneo. Olha que interessante, no plasma sanguíneo contém o fibrinogênio. Ele ajuda a carregar o fibrinogênio. Sabe o que é o fibrinogênio?
É uma proteína essencial na formação de coágulos. E sabe quem produz esse fibrinogênio? O fígado. O fígado, localizado aqui, um órgão grande, robusto, localizado aqui, tem mais de 200 funções, né? E olha só, e uma das funções do fígado é produzir fibrinogênio, proteína essencial para a coagulação sanguínea. E quem é que carrega esse fibrinogênio para um lado e para o outro para chegar até o local? O nosso querido plasma, parte líquida. E aí, gente, vamos lá. Vamos lá para as funções. Quais são as funções, então, né, do plasma, da parte líquida? Transporte dos elementos figurados do sangue. Claro, é ele que transporta as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, né? Nutrientes e excreções. Certo? Ele transporta nutrientes e ele transporta as excreções que precisam ser eliminadas. Por exemplo, dióxido de carbono lá pela respiração. Por exemplo, amônia lá pelos rins. Né? E aqui também, olha só as funções dele, regulação e distribuição do calor. Exatamente. O plasma, ele ajuda a regular o calor corporal e a também distribuir o calor. Posso fazer uma analogia rapidamente? Olha só que interessante. Quando se tem uma hemorragia em alguém, por que é um sinal tardio a hipotermia, ou seja, perda da temperatura? Porque ele está perdendo plasma na hemorragia. E o plasma é que distribui calor. Se perde plasma, vai perder a temperatura corporal. Isso aí vamos falar em aulas subsequentes a essa. Muito bem. Parte líquida do sangue, parte sólida do sangue. Ótimo! Se a gente fosse juntar, então, tudo isso que eu falei e fazer um resumão das funções do sangue de modo geral, olhem aqui, transporte de oxigênio. Quem é que faz transporte de oxigênio? Hemácia. Transporte de nutrientes. Quem é que transporta nutrientes? Plasma. Transporte de produtos de excreção. Quem é que transporta os produtos de excreção lá para serem eliminados? Plasma. Transporte de hormônios. Exato, o plasma também transporta hormônios. Por quê? Porque hormônios são produzidos por uma glândula, só que eles podem ser produzidos por uma glândula X e atuar em um órgão Y. Né? Pode acontecer, a gente sabe disso, né? Sistema endócrino também vai ser aulas que nós vamos conter nesse canal, hein? Defesa do organismo. Pois é, quem é que faz essa função no sangue? Leucócitos. Coagulação. Quem é que faz? Plaquetas. Regulação da temperatura corporal. O plasma. Se vocês notarem, isso aqui, todas essas funções do sangue, nada mais são do que a gente acabou de falar dos elementos figurados do sangue, da parte líquida e da parte sólida do sangue. Muito bem. Agora, continuando, lembra que nós, para organizar em prateleiras aí, nós estamos falando, então, dos elementos figurados, da parte do sangue, da parte líquida e parte sólida. Agora a gente precisa o quê? A gente precisa falar de quem transporta tudo isso aí, de quem transporta as hemácias, quem transporta o plasma. E aí são esses espetaculares, chamados de vasos sanguíneos. Bora! Quais são os vasos sanguíneos que a gente tem? As artérias e arteríolas, pois elas estão em vermelho, porque a gente sabe que a maioria delas carregam sangue desoxigenado. Oxigenado, por isso que elas estão em vermelho, né? As veias e vênulas, essas sim que carregam a maioria delas sangue desoxigenado. E aí, por último aqui, os capilares, que são os microvasos que estão entre artérias e veias, entre arteríolas e vênulas, que ajudam também no transporte em harmonia de todas essas estruturas do sangue. Muito bem, vamos começar falando dessas queridas, maravilhosas artérias. Olha só, artérias, olha só isso aqui, né? A artéria ela é espetacular porque ela é formada por uma gama de estruturas, uma gama de membranas nelas. Quais são as características das artérias? As paredes são espessas, claro. As artérias, gente, são elas que carregam o sangue oxigenado do coração para o resto do corpo. Elas precisam ter uma parede robusta, uma parede forte, né?
Quem é da área sabe, quem está chegando agora, mas pense assim, quando a gente vai verificar a pressão arterial, a gente está verificando a pressão das artérias, a pressão que o sangue faz quando passa pela parede da artéria. É isso que a gente está verificando quando a gente verifica a pressão arterial. Então, ela tem que ter as paredes espessas e olha aqui, elásticas e formadas por muito músculo. Como assim? Claro! As artérias precisam ter muito músculo porque elas fazem isso aqui o tempo todo, ó. Elas estão fazendo isso aqui porque elas são elas que espalham o sangue, que distribuem o sangue no corpo. E vocês estão entendendo? Por isso que elas têm que ser musculosas, elásticas e espessas. E aqui, nas características que a gente tem das arteríolas. As arteríolas, elas são menores, já está falando do nome arteríola para o diminutivo, elas são menores e elas têm, ramificações dessas artérias. É assim, ó, tem uma artéria e várias arteríolas que vão se ramificar para ajudar na distribuição desse sangue. Então, resumão, né? Para a gente começar a falar daqui a pouquinho do nosso órgão bomba chamado coração. Vamos para as veias. Veias, gente. As veias, de modo geral, também, elas carregam sangue desoxigenado na sua maioria, né? O sangue desoxigenado, eu quero dizer para vocês que ou ele não contém oxigênio, ou ele contém quantidade diminuída de oxigênio e muito mais de dióxido de carbono. Por isso é chamado de desoxigenado. E por isso eu coloquei inclusive em azul aqui, né? As veias, elas têm as paredes um pouco mais delgadas. Detalhe, não quer dizer que as veias não têm músculos, tá? Elas têm músculos, mas um músculo mais fraquinho, um músculo menor comparado com as artérias, certo? As veias, gente, se as artérias têm como característica paredes espessas, musculosas e elásticas, as veias, olha só, as veias ela tem uma característica muito bacana, que as artérias não têm, que são as válvulas venosas. Como assim? Válvula venosa é o seguinte, elas estão localizadas nas veias, principalmente em veias mais ainda em veias de membros inferiores, e elas fazem o que? Elas abrem e fecham. Abrem e fecham. Lembra que eu falei que elas não têm muito músculo? Imagina que o sangue ele chega até a ponta do pé por artéria e tem que voltar para o coração por veias. Vocês acham que a veia teria força para subir, né, de volta para o coração? Não tem tanta força assim. E aí o que acontece? Elas precisam de válvulas que abrem para passar o sangue e depois que elas fecham para evitar o refluxo, para evitar o retorno venoso. E sabe como é que acontece isso? Sabe como é que ajuda isso? Sabe quem é que ajuda as válvulas? A contração muscular. Pois é, aqui embaixo nas nossas panturrilhas, no popular panturrilha, que no músculo chama-se, na terminologia correta, gastrocnêmio, esse músculo, quando se contrai, ele é responsável por quê? Também, além, claro, da nossa locomoção, do nosso movimento, né? Ele é responsável também, ele auxilia, ele aperta as veias lá de baixo e faz com que a válvula se abra e depois se feche. Então, por isso que é importante fazer uma analogia da vida real. Vocês aí, a gente que fica muito tempo caminhando, muito tempo em pé, ou muito tempo sentado no trabalho, ei, não precisa somente, não faz somente levantar as pernas para, isso também melhora, mas sabe o que melhora? Fazer esse movimento aqui, para cima e para baixo, ficando na pontinha dos pés, para ajudar o quê? No retorno venoso, para diminuir aquele edema, aquele excesso de líquidos que fica aqui, certo? Beleza? Outra que nós temos aqui são as vênulas. Se as arteríolas é o diminutivo, ou melhor, são as artérias menores, vênulas são as veias menores. As vênulas, olha só, não tem músculo. Lembra do A de ausência? Elas são amusculares, não tem músculo, né? E aí também são de dimensão bem menor do que as veias, comparado com as veias, e elas também, eu posso dizer para vocês que as vênulas são ramificações das veias.
Olha só, gente, que interessante, que legal esse GIF aqui para nós, ó. Esse GIF mostra exatamente, olha aqui está o músculo gastrocnêmio, quando contraído, mostra as válvulas venosas abrindo e fechando. E olha que legal esse GIF, ele mostra, ó, que o nosso sangue lá, ele faz o que? Ele está subindo de volta para o coração, com a ajuda da contração do gastrocnêmio para abrir as válvulas venosas. Mas, por conta da gravidade, né, gente, o sangue faz o que? Ele vai, e lembra que a veia não tem muita força, tende a começar a voltar. Mas aí, o que acontece? As válvulas fecham, não deixando o retorno venoso, não deixando o refluxo. E aí tu pode lembrar, de repente, do vô, da avó. Sabe por que o vô, a avó possui trombose? Tô falando da idade, né? Mas tem várias outras consequências, causas da trombose. Mas uma delas pode ser sim a idade avançada. Por quê? Porque se mexe menos, tem menos movimento, os músculos são mais flácidos. E aí o que acontece? Essas válvulas vão ficando defeituosas, vão ficando entreabertas. E aí o sangue sobe. Quando ele está descendo, que é o caso que está mostrando que está descendo, as válvulas não se fecham totalmente. Elas ficam entreabertas e faz o que, gente? Acumula sangue. E acúmulo de sangue forma o quê? Coágulos, as plaquetas que fazem isso, certo? Mas isso também, trombose, também será uma aula para nós nesse canal. Acompanhe aí. Bora! E chegando nos últimos vasos sanguíneos, falamos de artérias, arteríolas, falamos de veias e vênulas, e aí temos os queridos capilares. Os capilares é o seguinte... Capilar a gente lembra, parece de cabelo, né? Não, mas não é exatamente isso. Quem já é da área ou quem está estudando vai lembrar. Nós temos, por exemplo, para verificar o HGT, o hemoglicoteste, um nome bem moderno e atual é a glicemia capilar. Glicemia capilar. Glice vem de glicose, emia vem de medida, glicemia então medida de glicose, capilar sabe de onde? Dos capilares sanguíneos. Como assim? Pois é, sabe quando a gente vai verificar a glicemia capilar ou HGT, que a gente faz um furinho aqui, né, com a agulha, com a lanceta, enfim, que vem uma gotinha de sangue e aí tu botas o aparelho para verificar a glicose do sangue da pessoa, dos diabéticos, por exemplo? Pois é exatamente isso. É uma glicemia capilar, tá medindo a glicose de um capilar. Ó, por que capilar? Por que é esse nome? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eles têm, olha só, eles têm paredes apenas com uma camada, eles são finos, eles são extremamente ramificados. Olha só esse desenho que legal. Aparece a artéria de um lado, aparece a veia de outro, compare as suas dimensões, né? E olha aqui os capilares extremamente ramificados, eles ficam entre artérias e veias. Entre arteríolas e vênulas também. E eles, olha só, são responsáveis por quê? Por trocas gasosas, por distribuir os nutrientes, por distribuir os hormônios. Lembra que o plasma que leva? Mas quem distribui de um local para outro, qual é o caminho que leva? São esses queridos aqui, os capilares. São pequenos, são finos, mas têm uma função aliás, algumas funções bem importantes. Muito bem. Falamos do sangue, falamos dos compostos do sangue, parte líquida e parte sólida, falamos dos vasos sanguíneos que carregam esse sangue. Pois é, e aí chegamos no nosso querido coração. Lembra que lá no início eu falei, quando nós vamos falar de sistema cardíaco, vamos falar de coração, nós temos que falar do sangue, das partes do sangue e dos vasos, porque são eles que levam, são eles que entram e saem do coração. E aí, agora sim, vamos falar desse órgão maravilhoso, desse órgão lindo, desse órgão que tem diversas funções, né? Claro, tem a sua principal, que é bombear o sangue, nós vamos falar, mas ele tem diversas estruturas e que deve sim ser conhecido e falado em sistema cardíaco, obviamente. Bora! Bom, este órgão lindo, maravilhoso, olha aqui, em funcionamento agora, ele não para 24 horas por dia. Pois é, a gente que tem que descansar, né, que tem que dormir um pouquinho para dar uma descansada, ele não para. Ele é 24 horas funcionando. 24 horas funcionando. Pois é, claro.
Algumas horas um pouco mais lento, outras horas um pouco mais rápido, mas ele está lá, está trabalhando o dia todo. Pois é, vamos a algumas características. Chamado também, eu boto em aspas, porque pode ser um nome popular, mas chamado de órgão-bomba. Pois é, o coração é o nosso órgão-bomba. Por quê? Porque ele bombeia o sangue, bombeia o sangue, olha só. Ele contrai para bombear o sangue, para distribuir o sangue, seja para os pulmões, seja para o organismo. Como assim? Vamos ver. Ele bombeia sangue desoxigenado que chega lá dos órgãos lá, que já usaram aquele oxigênio, chega de volta esse sangue para o coração e o sangue então, o coração bombeia esse sangue desoxigenado para os pulmões. Claro, porque lá nos pulmões vai acontecer um processo chamado de hematose. Nome técnico, terminologia técnica para troca gasosa. Opa, troca gasosa. Aquele sangue que era desoxigenado, ou seja, rico em dióxido de carbono, agora ele é rico em oxigênio. Mas essa aula de hematose também vai chegar no dia que nós falarmos de sistema respiratório. Mas bora lá. Sangue oxigenado para todo o corpo. Claro, depois que os pulmões fazem a hematose, volta esse sangue agora oxigenado para o coração e o coração bombeia esse sangue para o resto do corpo, para o organismo inteiro, que está precisando de nutrientes, de oxigênio para funcionar, né? E aqui eu digo que esse órgão maravilhoso, ele tem alguns mecanismos para fazer ele contrair, para fazer ele bombear. Os mecanismos de funcionamento de um coração é através do quê? De impulso elétrico, sim, lá do sistema nervoso, desse carinha aqui, ó, cérebro. A aula de sistema nervoso também teremos aqui nesse canal, hein? Acompanha. Cérebro, ele tem diversas funções, certo? Não vamos se captar agora todas elas, né? Mas eu posso dizer que existem porções específicas do cérebro que enviam mensagens, impulsos elétricos, mensagens para o coração, e ele, através de atividades elétricas coordenadas, tem um ritmo adequado. Um coração, quando está num ritmo adequado, a gente diz que o coração está em ritmo sinusal. É o ritmo normal, ele tá, é como uma orquestra, né? Ele tá lá em harmonia, trabalhando em harmonia. Mas isso a gente vai falar mais daqui para frente. Também existem ações de hormônios sobre o coração que ajudam ele a fazer também estes movimentos aqui. Hormônios atuam sobre. Sabe qual é um hormônio que atua sobre ele também? Adrenalina. A adrenalina a gente libera lá pelas glândulas suprarrenais quando a gente está, por exemplo, numa situação de medo, de nervosismo. Eu, por exemplo, para gravar isso aqui, eu estou liberando adrenalina desde o início, né? Tá feia a coisa aqui. Eu devo estar com uns 220 batimentos cardíacos por minuto, porque a adrenalina está liberando aqui pelas suprarrenais, tá vindo pela corrente sanguínea, pelo sangue, artérias, veias, lembra? E aí tá chegando lá no meu músculo cardíaco e tá aumentando minha frequência cardíaca. Pois é. Então, dei um exemplo de um hormônio que atua no músculo cardíaco, lá no coração, para ajudar ele a contrair. Muito bem. Também, olha como é que ele atua. Quais mecanismos que ajudam ele, olha aí. Volume e pressão sanguínea. Claro. Chega sangue nele. Esse sangue chega nas câmaras para ele jogar para os pulmões jogam de volta para ele joga de volta lá para o organismo. Existe também quando se enche de sangue lá por dentro do coração, porque ele é um órgão oco, né? Ele recebe sangue por dentro. Existe uma pressão dentro das suas cavidades que exercem, né? E também, claro, obviamente, se todos os nossos órgãos do corpo necessitam de oxigênio, esse carinha aqui que não para 24 horas precisa também. Então ele também, que nós vamos falar isso, ele também tem uma rede de vasos que ajudam a fornecer
oxigênio para o músculo que está lá, ó, o tempo todo bombeando, trabalhando 24 horas por dia. E nós aí dizendo que a gente está cansado. Vamos lá. Beleza? Qual é a localização do coração, né? Isso é bem interessante. A localização do coração, a gente sempre ouve falar, a gente ouve em casa, enfim, que o coração está no lado esquerdo do peito. Né? Não é bem assim. Na verdade, o coração, ele está localizado na linha média do tórax, na região torácica. Ele, na verdade, gente, ele está localizado no meio, na linha média do tórax, voltado para o lado esquerdo. Então, vou dizer o seguinte, desculpa, eu não queria te decepcionar. Se o mozão aí te disse que tu tá no lado esquerdo do peito dele, e ele disse que tu tá nos pulmões. Cuidado, hein? Cuidado. Mas é o seguinte, vamos lá. O coração, ele tá no meio, voltado para o lado esquerdo. Ah, mas daí deve estar pensando, mas existem anomalias se o coração tá pro lado direito. Sim, existem. Aula também que teremos no nosso canal, tá? Mas não é para agora. Muito bem. O coração, ele tá no meio do tórax, na linha média do tórax, voltado para o lado esquerdo. Pois é, olha aqui, ó, no meio do tórax, voltado para o lado esquerdo. Olha que interessante, ele está entre os pulmões, né, protegido pelos pulmões, ele repousa sobre o nosso órgão respiratório também, o músculo respiratório, diafragma, né, tá deitado sobre ele ali, encostadinho, né? Ele está na linha média, como eu falei, na linha média do tórax, e ele está numa cavidade. Pois é, essa cavidade, gente, entre os pulmões e entre o diafragma, que tem um buraquinho aqui, uma cavidade, tem um nome. Essa cavidade chama-se mediastino. Então não te perde aí. A cavidade que o coração repousa, que o coração é acomodado, chama-se mediastino. Quer que eu fale a mesma coisa de trás para frente? Olha só, é a mesma coisa que eu vou falar. O coração é acomodado na cavidade mediastino. Mediastino é a cavidade, o coração é acomodado. A mesma coisa eu estou falando. Grava bem aí e não te perde mais. Muito bem. Acrescentando mais alguma coisa aqui, eu vou te dizer o seguinte. Olha só, o coração, ele é protegido pelo osso. Os ossos mais resistentes que a gente tem no organismo. Chamado osso externo. Externo não é com X, tá? Porque externo com X é para fora. É externo com S. O osso externo com S, esse nome com S, é o osso, um dos ossos mais resistentes que a gente tem do corpo. E ele está bem na frente aqui, ó, bem na frente do coração para ajudar a proteger o coração. Mas também ele é protegido pelas costelas. A parte posterior do coração é protegido pela coluna vertebral e pelas costelas também. Então, olha só, esse órgão está bastante protegido, né? Isso aí. Bora lá. Bom, o coração... Já falamos da sua localização. O coração, ele tem as suas túnicas. Como assim suas túnicas? Túnicas, na verdade, são membranas, né? São porções. E ele é composto por túnicas, por porções, por membranas. Vamos começar da membrana que é mais externa. O chamado pericárdio. Gente, o pericárdio ou também chamado de saco pericárdico, olha só, ele é uma membrana que está localizada, olha aí o barulho aí, meu diretor aí, é uma membrana que está localizada, olha só, olha aqui uma película, na volta do coração, por isso que é chamado de saco pericárdico ou pericárdio. O nome peri, na volta, cardio, coração. Então, uma membrana na volta do coração. O pericárdio, gente, ele é basicamente, assim, se fosse falar da sua estrutura, ele é dividido em pericárdio parietal, que é um pericárdio um pouquinho mais para fora, e o pericárdio visceral, que é um pericárdio mais encostadinho no órgão, na víscera. Que víscera? O coração. Pois é, e entre esses pericárdios existe um líquido, o líquido pericárdico.
O líquido pericárdico ou líquido do pericárdio, mesma coisa, é um líquido que está nesse saco pericárdio, que está na volta do coração, que ajuda quando o coração faz aquele movimento de bombear, ajuda o coração a deslizar naquele mediastino e fica deslizando no mediastino. Olha que interessante. Pois é, existem sim patologias, infecções, problemas, enfim, que levam a esse líquido do pericárdio a aumentar. Porque, querendo ou não, gente, é uma defesa do coração também. O líquido, aquele líquido ali, ajuda também a defender contra traumas, contra pancadas, né? Para estabilizar pancadas e traumas. Por isso que ele está ali. Mas existem também infecções. Vou dar um exemplo já agora, a pericardite. Pericardite nada mais é do que uma infecção, um processo inflamatório, infeccioso que acometeu o pericárdio. Extremamente perigoso para o paciente, mas isso deixamos mais para frente para falar, certo? Ó, uma outra membrana, uma outra porção lá das túnicas do coração é o chamado endocárdio. Gente, se o pericárdio, por fora, cardio, coração, é uma membrana que envolve o coração, endocárdio, olha o nome, endo, dentro, cardio, coração, exatamente isso que vocês pensaram. São as camadas, as membranas, enfim, né, a porção ali dentro do coração, tá? Dentro da cavidade. Lembra que eu falei que ele é um órgão oco? Exatamente isso, ele é um órgão oco. Por isso, olha aqui, dentro dessas câmaras que nós vamos falar, dessas câmaras, dessas cavidades, nós encontramos o endocárdio, a porção de dentro do coração. Só que não confundam, o endocárdio ali, né, a porção de dentro, uma pele, uma membrana de dentro, mas cada cavidade dessa recebe um nome que nós vamos falar logo adiante. E aí, a outra túnica, vamos dizer assim, né, a outra membrana do coração, aí é o nosso querido, falado miocárdio. Miomúsculo, cardio, coração. Obviamente só pode ser o quê? O músculo do coração, o músculo cardíaco. Então não esquece mais, miocárdio é o músculo do coração. Miocárdio é o músculo cardíaco. Miocárdio, músculo cardio, coração. Então, se perguntarem, se cair em concurso, se cair na faculdade, se cair no curso técnico, no curso de cuidador, miocárdio é o músculo cardíaco. E olha só que espetáculo, o músculo cardíaco em ação. Lembra das ações? Hormônios, atividade elétrica, lembra de tudo aquilo, né? Olha só, trabalhando, o miocárdio trabalhando com êxito, né? Que interessante, que órgão maravilhoso! Vamos para o próximo. Muito bem, túnicas do coração falamos, aqui a gente traz uma imagem para a gente começar a colorir, vamos dizer assim, né? Desenhar aí no nosso cérebro, né? Olha só que interessante. Lembra do pericárdio, ó, parietal mais para fora, visceral encostadinho no coração. Aí nós temos, ó, o miocárdio, claro, grande, né? O miocárdio, o músculo do coração, é ele que trabalha principalmente. E aí nós temos, ó, para dentro do coração, o endocárdio. Endo, dentro, cardio, coração. Miocárdio, miomúsculo, cardio, coração. Pericárdio, peri para fora, cardio, coração. Tá aí. Não vamos errar mais. Não vamos esquecer mais as camadas, as túnicas do coração. E aí, né, gente, falando um pouquinho de peso, de tamanho, se vocês pegarem diferentes bibliografias, esses números, tá, gente, esses números eles podem estar um pouco diferentes, mas isso vai depender da bibliografia. Então, em média, o peso de um coração no homem, 280 a 340 gramas. E o peso de um coração na mulher, né? 230 a 280 gramas. Isso aí, gente, é um peso médio. E de tamanho, eu posso dizer para vocês também que algumas bibliografias defendem assim, que ele é o tamanho da tua mão fechada. É o tamanho da tua mão fechada. Pega a tua mão agora aí, pega aí.
Pega a tua mão, agora a tua mão direita, tem que ser a direita, porque por exemplo o coração é voltado para o lado esquerdo, a tua mão direita vai ser voltada para o lado esquerdo, e ela vai ficar aqui, ó, bem no meio do tórax. E teu coração é mais ou menos, claro, nesta localização. Olha só, vê aqui, ó, ele está bem no meio da linha média, voltado, ó, inclusive está voltado aqui, está deitado para o lado esquerdo. Mais ou menos o tamanho do nosso coração. Beleza. E qual é a função? Já falamos, mas vamos relembrar. Bombear o sangue para os tecidos, enviando oxigênio, né, para os órgãos, e também nutrientes, e claro, também, além de enviar oxigênio, ele ajuda a remover o que não é legal, o que está em excesso no organismo. Olha só, removendo dióxido de carbono, CO2, lembra do CO2? E resíduos metabólicos. Só que, claro, CO2 a gente vai eliminar pelo sistema respiratório. Respiração. Resíduos metabólicos, sabe por onde é que nós vamos eliminar? Pelo sistema renal, rins. Também vai ter no nosso canal Sistema Urinário. Vai ser muito legal. Bora! Muito bem! Aí, gente, eu convido vocês para a gente falar de cada estrutura do coração. É um desenho simples, eu sei, é um desenho bem simples, pode ser um desenho primitivo, mas mostra ali algumas estruturas importantes que, gente, lembra que eu falei lá no início que ele parece ser algo simples, olhando assim para ele, mas ele, olha quantas estruturas estão trabalhando ao mesmo tempo. Vamos junto? Eu quero começar com vocês por aquelas túnicas, primeiro, para a gente relembrar. Lembra? Ó, endocárdio, tá dentro do coração. Miocárdio é o músculo, lembra? Bem grande, mas, né, mais denso. E pericárdio, tá por fora. Olha que interessante. Agora, vamos de estrutura por estrutura que vai ser importante para o decorrer da aula. Bora! Vamos em ordem. Número 1. Olha para o número 1 lá. Número 1. Veia cava superior. Veia cava superior. Ó, lembra e não te esquece mais. Veias, a maioria delas, porque a gente vai ver que vai ter exceções, carregam sangue desoxigenado em direção ao coração. Artérias carregam sangue oxigenado do coração para o resto do corpo. Mas isso eu vou dizer que não é 100%, porque terão algumas exceções que nós vamos ver daqui a pouquinho. Veia cava superior, sangue lá dos órgãos superiores, braços, cabeça, sangue desoxigenado, direção para o coração. Olha só que interessante. Veia cava inferior, lá dos órgãos abdominais do membro inferior, ó, de volta para o coração, vai chegar aqui. Número 3, átrio direito, nós vamos falar daqui a pouquinho, é uma das cavidades do coração, átrio direito, está no lado direito do coração. Bora, número 4, ventrículo direito, olha aqui, está no lado direito do coração. Número 5, artéria pulmonar, também chamado, que vocês podem ver que ele pode ser chamado de tronco da artéria pulmonar, olha aqui, tronco. Por que tronco? Porque vai se dividir. Como assim vai se dividir? Exatamente, olha só, a artéria pulmonar esquerda vai para o pulmão esquerdo, esse sangue desoxigenado, e a artéria pulmonar número 7, direita, vai para o pulmão direito, esse sangue desoxigenado. Não se preocupem com esse sentido do sangue, como ele entra e por onde ele sai, nós já vamos falar. É só para a gente primeiro captar essas estruturas interessantes aí. Bora! Número 8. Veias pulmonares esquerda. Lembra que eu falei que as veias, na sua maioria, carregam sangue desoxigenado e artérias carregam sangue oxigenado? Aqui estão as exceções. Acabei de dizer que uma artéria carrega sangue desoxigenado. É uma exceção. Acabei de dizer que uma veia carrega sangue oxigenado. É uma exceção também. Então, cuidem com isso, tá? Número 9. Claro, se vem sangue oxigenado dos pulmões, depois que fez a hematose dos pulmões, do pulmão esquerdo, desculpa, tem que vir o sangue oxigenado do pulmão direito. E aí vem através de quem? Das veias pulmonares direita. E olha só onde é que eles vão cair. Olha o número 10, olha o número 10. Átrio esquerdo. Lembra que aqui é o átrio direito? Pois é, olha aqui, desse lado, aqui no mesmo nível, ó, é o átrio esquerdo, porque está no lado esquerdo.
Vamos lá, segue o baile. Número 11, ventrículo esquerdo. Lembra que aqui é o ventrículo direito? Aqui é o ventrículo esquerdo. Por que está no lado esquerdo? Né? Número 12, olha o número 12, artéria aorta. A artéria aorta, gente, é muito interessante. Ela é a maior artéria do nosso corpo. A artéria mais resistente, a artéria que faz maior força, a artéria que... Sabia? Olha só, ela dá a volta aqui, ela dá a voltinha, distribui, ela vai lá para o cérebro e olha só, depois ela contorna, vai por trás do coração e olha aqui, gente, por trás, tá por trás, e aí ela se distribui para os órgãos abdominais e para os membros inferiores. E detalhe, vou acrescentar, estão vendo que a veia cava inferior também é bem calibrosa e está aqui perto? Gente, por isso que traumas abdominais, acidentes abdominais, seja de qual for o tipo, são perigosíssimos devido à perda excessiva de sangue. Por quê? Porque tem grandes vasos aqui na região abdominal, veias, veia cava e artéria passando. Por isso que traumas abdominais são extremamente, né, perigosos, de emergência para um paciente. Certo? Bora! Número 13, olha ali, septo ventricular. Gente, olha, esse aqui é bem legal. Se aqui no nosso nariz, ó, eu tenho septo nasal, o septo nasal, gente, no nariz, ele divide a narina direita e a narina esquerda. A mesma coisa no coração, septo ventricular, divide o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, por isso chamado de septo ventricular, certo? Vamos lá, olha aí, não perde aí, acompanha. Válvula tricúspide é uma válvula chamada de válvula atrioventricular, porque está entre um átrio e entre o ventrículo, já vamos falar. E ela abre e fecha, porque ela passa o sangue do átrio para o ventrículo através dessa válvula. E tricúspide, porque ela tem 3 membranas. Tricúspide. Mas nós vamos falar dela. Pera aí, tá? O que mais? Olha aqui, outra válvula. Essa válvula ela é menor. É a chamada válvula semilunar pulmonar. Vocês vão ver que a gente no coração a gente tem 2 válvulas atrioventriculares e 2 válvulas semilunares. Sabe por que semilunar? Semi vem de metade, né? Semi, metade, né? E lunar vem, sabe de quê? De espaço, de luz. É como se fosse a metade da luz, como se fosse uma luz menor. Claro, ela é menos calibrosa do que essas aqui, ó. Semilunar, pulmonar. Por que pulmonar? Porque vai para os pulmões. Pulmonar. Não esquece, semilunar porque é menor, pulmonar porque vai para os pulmões. E percebe aqui, né? Olha só, ela abre e fecha para ir para a artéria pulmonar, ó, direita e esquerda. Interessante, né? Qual é o próximo aqui que a gente tem? Número 16, válvula bicúspide ou mitral. Bicúspide, lembra que aqui é tricúspide, 3 membranas, bicúspide, 2 membranas. E sabe por que mitral? Sabe a mitra, aquele, abre aspas, chapéu do bispo lá, mitra? Ela é em formato de mitra, mas que depois a gente vai falar também, provavelmente vai aparecer na nossa tela aí, segundo o meu editor de vídeo aqui, tá? Muito bem. E aqui nós temos o número 17, válvula semilunar aórtica. Lembra a semilunar pulmonar que ia para os pulmões? É a mesma coisa. Válvula semilunar porque é menor. Aórtica por quê? Porque vai para a aorta. Olha aqui, semilunar aórtica vai para a aorta. Não esquece mais. Muito bem. Falamos das porções e agora eu preciso falar todo o caminho que o coração, que o sangue faz para chegar no coração, para sair do coração, para ir para os pulmões, dos pulmões para voltar para o coração e para ir para o resto do organismo. Olhem aqui comigo. Lembra que nós acabamos de falar de todas as estruturas do coração? Acompanha, muita atenção, presta bem atenção, aumenta o volume aí do teu computador, do teu celular e bora comigo. Ora, o sangue então desoxigenado, lembra? Com
ou nada de oxigênio, muito pouco oxigênio, com a maioria de dióxido de carbono, por quê? Porque já foi usado pelos órgãos e estruturas, ele vem através da veia cava inferior e veia cava superior, inferior dos órgãos abdominais e membros inferiores, superior dos órgãos, dos membros superiores e do cérebro. Então vem, acompanha o GIF aqui e entra numa estrutura chamada átrio direito. Do átrio direito, ele se enche de sangue, gera uma pressão, tem atividade elétrica, tem hormônio agindo e vai o sangue para onde? Passa, contrai e passa esse sangue por uma válvula, a válvula chamada tricúspide. Essa válvula se abre, detalhe no GIF aqui, né? Ela abre e fecha. Lembra que válvula ela abre e fecha para não ter retorno? Lembra, né? E aí, gente, entra aqui esse sangue, entra onde? No ventrículo direito. Átrio direito, ventrículo direito. No ventrículo direito acontece a mesma coisa. Enche de sangue, pressão ali dentro, ação hormonal, atividade elétrica e ele contrai. Contraiu o ventrículo direito, olha só o sangue, onde é que vai? Olha a flechinha, em direção a quem? Aos pulmões. Mas antes passa pela válvula semilunar, porque é pequena, pulmonar, porque vai para os pulmões. E aí, lembra? Vai para a artéria pulmonar, porque está indo para os pulmões esquerda, lá para o pulmão esquerdo, e a artéria pulmonar direita, porque vai lá para o pulmão direito, né? Aí, lá nos pulmões, existe um processo chamado de hematose, que eu falei no início da aula, que esse é o nome técnico, que hematose nada mais é do que a troca gasosa. O que é isso? Aquele sangue que era desoxigenado, ou seja, rico em dióxido de carbono, quando faz a hematose lá nos pulmões, lá nos alvéolos, os alvéolos pulmonares que a gente tem, que recebem oxigênio quando a gente inspira, esse oxigênio que a gente inspirou foi lá nos alvéolos, e os alvéolos fizeram, sabe o quê? Jogaram, abre aspas, né? Jogaram esse oxigênio para dentro do sangue lá que está circulando. Sabe quem é que pegou esse oxigênio e se grudou e foi embora? As hemácias, lembra da hemoglobina? A hemoglobina pega esse oxigênio, solta o dióxido de carbono no próprio alvéolo e o alvéolo vai fazer a gente eliminar esse dióxido de carbono. Sabe como é que a gente elimina? Expirando. Expirei. E aí agora a hemoglobina tem com ela o oxigênio e vai fazer o quê? Tá indo em direção ao coração. Olha aqui, olha o GIF. Em direção ao coração. Porque sai dos pulmões, pulmão esquerdo e pulmão direito, e entra nas 4 veias pulmonares que a gente tem. 2 veias pulmonares direita, 2 veias pulmonares esquerda. Pois é, são veias que carregam sangue oxigenado. Lembra que eu falei que tem as suas exceções? Pois é. Veias esquerda pulmonares, veia direita pulmonares. E vai, olha só, olha o GIF, em direção e entra no átrio esquerdo. Se de um lado é o átrio direito, do outro lado é o átrio esquerdo. Mesma coisa. Átrio esquerdo enche de sangue, aumenta a pressão ali dentro e ele vai contrair. Tudo isso organizadamente. Ele contrai, esse sangue do átrio esquerdo passa pela válvula, lembra a válvula de duas membranas? Bicúspide ou mitral, lá do bispo, lá, né? Passa pela válvula bicúspide ou mitral, entra no ventrículo esquerdo, se aqui do lado é o ventrículo direito, aqui do lado é o ventrículo esquerdo. Mesma coisa, ele se enche de sangue, aumenta a pressão, contrai e leva o sangue, olha o GIF aqui, em direção a uma artéria gigante, robusta, forte, artéria aorta. Só que antes passa por uma válvula chamada válvula semilunar. Pulmonar? Não, porque não está indo para os pulmões. Semilunar
aórtica. Válvula semilunar aórtica. Ela abre e fecha para evitar o refluxo, passou pela válvula semilunar aórtica, olha aqui, ele dá a volta aqui e vai para a artéria aorta, fazendo todo o processo de distribuição do sangue oxigenado para todo o organismo. Gente, o que eu quero dizer para vocês, eu falei todo esse caminho que o sangue faz quando ele entra no coração, quando ele vai para os pulmões, quando ele volta para o coração e vai para o organismo. Eu quero somente que vocês lembrem de uma coisa. Lá no GIF anterior, eu mostrei o passo a passo, mas sabe o que a gente tem que lembrar, gente? O que a gente tem que lembrar? Que funciona átrio com átrio, ventrículo com ventrículo, átrio com átrio, ventrículo com ventrículo. É como se fosse assim, ó, átrio, ventrículo, minhas pernas, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Dá pra até dançar com a bolsinha assim, né? Mas não é. Átrio, ventrículo, ou seja, átrio direito e átrio esquerdo contrai. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo contrai. Átrio direito, esquerdo, ventrículo direito, esquerdo. Átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Este é o funcionamento coordenado, ritmado do coração. Átrio com átrio, ventrículo com ventrículo. Só que, claro, como a gente falou antes, o átrio tem a sua função de enviar sangue para o ventrículo, o outro átrio para o outro ventrículo, e os ventrículos, um envia sangue para os pulmões e o outro envia sangue para a aorta. Mas, para a gente entender, o coração trabalha átrio com átrio, ventrículo com ventrículo. Bora! Olha só que coisa maravilhosa! Esse coração batendo, trabalhando, ele tá, ó, um cortezinho, a gente consegue olhar por dentro dele, consegue olhar, ó, os átrios trabalhando ao mesmo tempo, ó, os ventrículos trabalhando ao mesmo tempo e as suas válvulas também trabalhando como devem abrir e fechar. Muito bem. Como a gente falou antes, falamos das estruturas rapidamente, falamos também ali de todo o caminho do sangue, mas é claro, eu não iria deixar vocês sem saber de cavidade por cavidade. O coração, gente, tem 4 cavidades, também chamadas em algumas biografias de câmaras, câmaras cardíacas ou cavidades cardíacas, mesma coisa, sinônimo. Bora, olha só. Nós temos 2 cavidades ou 2 câmaras no lado direito do coração e eu botei em azul de propósito. Por quê? Porque o lado direito do coração carrega o sangue desoxigenado, aquele que vem de volta para ir lá para os pulmões, lembra? Átrio direito, ventrículo direito. Agora, as outras 2 câmaras que nós temos do lado esquerdo do coração, e eu botei de propósito em vermelho, porque carrega sangue oxigenado, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Ó, carrega um sangue oxigenado. Veio lá dos pulmões oxigenado depois que fez a hematose e agora vai em direção à aorta para ser distribuído. Detalhe, detalhe. Vamos lá, não te perde mais. Olha o átrio. Átrio direito. Olha o ventrículo. Ventrículo direito, então em azul, carrega um sangue desoxigenado, rico em dióxido de carbono. Olha lá o outro lado, átrio esquerdo, está em vermelho, carrega sangue oxigenado, acabou de chegar dos pulmões. Ventrículo esquerdo, olha ali, carrega sangue oxigenado e depois vai para a aorta. E aí, não perde, não perde. Se perguntarem para você se cair em concurso, cair na prova da faculdade, cair na prova do curso técnico, o professor te perguntar, não erra. Câmaras ou cavidades superiores do coração são os átrios. Superior, gente, está em cima. Superior, está em cima. Câmaras inferiores ou cavidades inferiores são os ventrículos. Ventrículos inferiores, embaixo. Então é o seguinte, câmaras superiores ou cavidades superiores do coração, átrios, direito e esquerdo, ponto. Câmaras ou cavidades inferiores do coração, ventrículos, direito e esquerdo, ponto. Agora, se a pergunta foi o seguinte do professor lá, se a pergunta foi o seguinte, mas aí, quais são as câmaras ou cavidades do coração que carregam sangue desoxigenado?
Opa, daí tu tem que ir pro lado direito e esquerdo. Sangue desoxigenado, quem carrega? Cavidade superior e inferior, mas átrio direito e ventrículo direito. E ou se ele perguntar quais são as cavidades que carregam, né, do coração, que carregam sangue oxigenado, barbada para nós, olha o que tu vai falar para ele, é o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, porque está no lado esquerdo do coração que carrega sangue oxigenado, barbada, assim ó, nós vamos tirar de letra isso aí, bora! Bom, se existem as câmaras cardíacas ou cavidades cardíacas, lembra que eu estava falando de válvula? Existem as válvulas. Lembra lá no início que as válvulas venosas, elas evitam o refluxo? As válvulas cardíacas, a mesma coisa. Só que existem, olha só, são 4 válvulas, são 4 câmaras e 4 válvulas, né? Só que elas são divididas. Elas são divididas em 2 válvulas atrioventriculares e 2 válvulas semilunares. Como assim? Não estou entendendo. Barbada para nós. Válvula atrioventricular significa que ela está entre um átrio e entre um ventrículo. Atrioventricular está entre um átrio e entre o ventrículo. Quais são elas? Lembra? A tricúspide, que tem 3 membranas, que está no lado desoxigenado do coração, lado direito, não esquece mais. E a bicúspide ou mitral, que está no lado esquerdo do coração, que carrega sangue oxigenado. Não tem mais como errar. São as válvulas atrioventriculares. A tricúspide está entre o átrio e ventrículo direito e a bicúspide entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Barbada para nós. E olha aqui, 2 válvulas, lembra? Eram 4 válvulas, faltam mais 2. 2 válvulas semilunares. Semilunar, lembra? Semi-metade lunar vem de luz. Menor luz, metade da luz. Ela é menor, tem um lúmen, tem o buraquinho dela, o diâmetro dela menor. São elas aqui, ó. Lembra? Semilunar, pulmonar, tá em azul, por quê? Porque tá carregando sangue desoxigenado. Pulmonar, por quê? Porque o sangue desoxigenado tá indo para os pulmões. E válvula semilunar aórtica em vermelho, por que aórtica? Porque tá carregando sangue oxigenado em direção à aorta. Não tem mais como errar, como se confundir, barbada. Átrio ventricular entre átrio e entre ventrículo, tricúspide e bicúspide. Semilunar, porque ela é menor, tem uma menor luz, né? Para os pulmões, em direção aos pulmões, a semilunar pulmonar. Em direção à aorta, a semilunar aórtica. Tudo certo, tudo bem, bora! Antes aqui de seguir para o próximo, olha só que interessante. Para a gente não esquecer mais, válvula tricúspide e bicúspide. Olha o nome aqui, está em inglês. Está em inglês não, mas está... Talvez a gente não consiga ver, está em inglês sim. Posterior está mais para trás. Para trás. Elas são mais para trás do coração. E aqui seria a frente do coração, a anterior está à frente do coração. E aqui, gente, olha aqui, são as válvulas semilunares. Outra dica. Tricúspide, lembra que eu falei que é 3 membranas? Ou também cúspide, vem de canto, 3 cantos, 1 canto, 2 cantos, 3 cantos, tricúspide. E a bicúspide, 1 canto, 2 cantos, bicúspide, certo? E a semilunar, olha, porque semilunar, lembra? Semi-metade, ela é menor, ó, bem menor, ó. Pulmonar, para os pulmões, aórtica, para a aorta. Certo? Não te perde mais, barbada! Aqui de novo, olha aqui. Por que eu trouxe esse desenho? Porque lembra que é átrio com átrio, ventrículo, ventrículo? Claro! Quando os átrios se contraem, quais as válvulas que se abrem? As atrioventriculares. Elas se abrem e se fecham. Quando os ventrículos se contraem, quais as válvulas que se abrem? Semilunares. Se abrem e se fecham. Então, gente, olha o desenho, barbada. Se as válvulas semilunares estão abertas, as válvulas atrioventriculares estão fechadas. E vice-versa. Se as válvulas atrioventriculares se abrem,
as válvulas semilunares se fecham. Isso tudo organizadamente. Quando a pessoa tem o ritmo sinusal, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Certo? Muito bem. Se fala muito na enfermagem, mas se faz pouco, e vamos confessar, né? Parece a gente tem a impressão de que a ausculta abdominal, a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, enfim, é coisa da classe médica. Não é bem assim. A gente aqui não tem a cultura, mas a gente deveria ter mais essa cultura de auscultar. Auscultar, e não é escutar, auscultar eu uso, né, um dispositivo chamado estetoscópio, né? Que também teremos conteúdo sobre isso para saber o que é o estetoscópio, para que serve, como é que se usa, olha que legal, né? O estetoscópio, gente, a gente faz uma ausculta. Quando a gente vai fazer uma ausculta cardíaca, eu quero auscultar os sons do coração, eu quero auscultar, ver se o sangue, se as válvulas estão, se o sangue está passando, se as válvulas estão abrindo e fechando, enfim, olha só. Os sons que a gente ausculta, do coração são chamados de bulhas cardíacas. Olha só, bulhas cardíacas são sons auscultados no coração quando se ocorre, olha aqui, os fechamentos das válvulas cardíacas. Ah, pois é. Se tu achava então que aquele tum-tum, 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 tum-tum do coração seria o teu movimento do coração quando o músculo contrai e relaxa, não é. Esse tum-tum, tum-tum, tum-tum em ritmo regular, que a gente chama, né? É o som auscultado, né? Através do fechamento das válvulas. Opa! Quais válvulas? Aquelas 4 que a gente falou. 2 semilunares, 2 atrioventriculares. Gente, e aí dividiram, olha aqui, bulhas cardíacas em B1 e B2. Como assim? Não é aqueles bananas de pijama, para quem é da minha época, não é essa aí, né? B1 é a primeira bulha que a gente ausculta, o primeiro tum do coração. Representa o fechamento das válvulas atrioventriculares. Claro! Lembra? Átrio primeiro que contrai, então se eles contraem primeiro, as primeiras válvulas a se abrirem e fecharem são as atrioventriculares, a tricúspide e bicúspide. Então o primeiro tum do coração significa o fechamento das válvulas atrioventriculares, bicúspide e tricúspide. E olha só o segundo tum, tum-tum, né? Lembra? É tum-tum, 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 tum-tum. O segundo tum, que é o B2, bulha cardíaca 2, bulha 2, representa o fechamento das válvulas semilunares. Lembra? Se os átrios se contraem, agora é a vez dos ventrículos. E aí, quando os ventrículos se contraem, o ventrículo direito, quando se contrai, envia sangue em direção aos pulmões. A válvula semilunar pulmonar que abre e fecha. Ventrículo esquerdo, quando se contrai, ele envia sangue para a aorta. Passa pela válvula semilunar aórtica, ela que abre e fecha. Então, o segundo tum do coração, a bulha 2 na ausculta cardíaca, representa o fechamento das válvulas semilunares, pulmonar e aórtica. Não te perde mais. E aqui eu trouxe para nós os focos de ausculta, qual é a razão, vou falar médico porque são a classe que mais faz, né? Mas qual é a razão do médico pegar, né? Pega o esteto, bota aqui, aí pede, bota num ponto, sai. Bota no outro ponto, sai. Às vezes vai nas costas, daí vai fazer a ausculta pulmonar, nós falamos de ausculta cardíaca, né? Aí vai, sai, vai, né? Lembra? Ele fica aqui, né? Por quê? Porque ele está indo nos focos de ausculta. Quais são os focos que tem? Olha só, foco aórtico aqui em cima, porque ele quer escutar a válvula aórtica, né? Foco tricúspide, porque ele quer escutar o fechamento da válvula tricúspide. Foco mitral, ele quer auscultar a válvula bicúspide ou mitral. E foco pulmonar, ele quer auscultar o fechamento da válvula pulmonar. Certo? Beleza? Não tem mais como a gente se perder. Bora! E aí, né, gente? Esse coração, imagina, o cara trabalha 24 horas por dia, não descansa, não tem recreio, não tem hora do lanche, não tem hora de dormir e tá lá trabalhando. Meu Deus,
Agora eu só falei, vocês notaram que eu falei de sangue que chega nele, que ele joga para os pulmões, que chega nele de novo, que ele joga para o organismo? Tá, e aquele músculo chamado de miocárdio, músculo robusto, forte, que tem que contrair? Poxa, ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutrientes. Claro, porque senão ele não consegue. É que nem nós aqui, né? No corpo, no geral, a gente não precisa se alimentar para se manter em pé, para continuar trabalhando. Pois é, mesma coisa. E olha que legal, que legal. O primeiro órgão a receber o sangue oxigenado, logo que sai do ventrículo esquerdo, é ele mesmo. É ele mesmo. Sabe por quem? Pelas coronárias. As artérias coronárias, botei em vermelho de propósito. Olha só, vocês estão vendo que elas saem, a origem delas, olha aqui a origem, olha a origem. É da aorta, o próprio coração, o primeiro órgão a receber sangue oxigenado. Lá naquele músculo miocárdio. Coronária. Vem lá, pô, agora nessa época nós vamos até lembrar de corona, né? Pois é, sabe, o coronavírus, ele tem forma de uma coroa. As coronárias, ela também tem a forma de coroa, a coroa de Cristo, por exemplo, é a forma de coroa, né? Ramificações, né, de artérias e arteríolas que perfundem, que oxigenam, que levam sangue pro miocárdio, o músculo do coração. E aí, claro, né, gente? Pensa assim, lembra? Se o órgão, o próprio coração usou aquele oxigênio, não tem que agora veias para levar de volta? Claro, olha aqui, não tá no desenho, mas olha aqui, as veias coronárias, que são veias pequenas, quando o órgão usou o oxigênio, elas levam o sangue desoxigenado lá em direção à veia cava superior. Entra aqui para entrar no ato direito e para fazer todo o ciclo de novo. Então, não esquece mais. Se perguntarem para vocês quais são as artérias que irrigam o músculo cardíaco, que perfundem o músculo cardíaco, são as coronárias. Certo? Bora! E aí, gente, chegamos numa parte em que a gente está falando o tempo todo, né, de contração, de levar sangue, de distribuir sangue. E aí a gente chega nessa parte chamada sístole e diástole. Gente, sístole e diástole as pessoas confundem bastante, seja profissional, seja o estudante. Olha só, e agora vou te mostrar uma maneira para ti não se confundir mais sístole e diástole. Vem comigo, bora. Olha aqui, sístole e diástole de um lado. Por que a gente se confunde? As pessoas se confundem com pressão sistólica e pressão diastólica. São parecidos? São. Parece o mesmo nome? Parece. Mas não é exatamente a mesma coisa. Claro que uma coisa leva a outra. Sim, uma coisa leva a outra. Com certeza. Mas não esquece mais. Bora, olha aqui. Quando se referir a sístole e diástole, refere-se a coração. Quando se referir a pressão sistólica e pressão diastólica, refere-se a vasos, artérias. Não esquece. Sístole, diástole, coração. Pressão sistólica e diastólica, vasos. Não esquece mais. Sístole e diástole, coração. Pressão sistólica e pressão diastólica, vasos, artérias. E olha só que eu vou diferenciar para ti, tu não vai mais esquecer. Bora! Vem comigo. Sístole, lembra que é coração, sístole e diástole? Olha aqui, barbada. Sístole refere-se à contração do músculo cardíaco. Toda vez que o músculo cardíaco faz uma sístole, ou melhor, se contrai, ele faz uma sístole. Se os átrios se contraem, os átrios fizeram uma sístole. E eu posso chamar de sístole atrial. Se os ventrículos se contraem, eles fazem uma sístole. E eu posso chamar isso de sístole ventricular. Olha só. Então, sístole, contração do músculo cardíaco. E diástole, gente, é o contrário. Diástole é relaxamento ou também dilatação, quando ele descansa, né, do músculo cardíaco. Aí você deve estar pensando, é exatamente isso. Diástole atrial, descanso dos átrios.
relaxamento dos átrios. Diástole ventricular, descanso dos ventrículos, relaxamento dos ventrículos. Barbada para nós. Olha só, agora diferencia aí. Olha só a diferença. É a mesma coisa? Uma segue... Não é a mesma coisa, mas uma segue a outra. Olha aqui comigo. Pressão sistólica, tu vai lembrar de sístole, né? Mas agora lembra pressão sistólica e pressão diastólica de vasos, de artérias. Mas olha só, pressão sistólica, pressão ou força exercida nas paredes dos vasos após a contração ventricular e ejeção de sangue através da aorta. Eu vou resumir para ti. Depois que o ventrículo, por exemplo, ventricular, faz uma sístole, lembra? Sístole, coração, o ventrículo fez uma sístole. Ele, lembra do ventrículo esquerdo? Ele vai jogar sangue em direção à aorta. E aí, gente, aquele sangue que saiu do ventrículo esquerdo e bateu na aorta, lembra daquele arco da aorta, bateu na parede? É a pressão sistólica, é a pressão força máxima, olha aqui, na parede dos vasos, mas qual vaso? A aorta. Então, pressão sistólica é o quê? É após uma sístole do ventrículo, especialmente esquerdo, né? Claro, né? Toca força e pressão que esse sangue toca na parede da aorta. Isso é pressão sistólica. No popular, sabe o que é isso? Pressão máxima. Quanto é que é a tua pressão máxima? A pressão máxima é a pressão sistólica, né? E a pressão diastólica, sim, tu vai lembrar de diástole? É claro, quando o coração lá, o ventrículo esquerdo, né, está em diástole, em descanso, em relaxamento, nós temos a pressão diastólica. Olha aqui, pressão ou força que remanesce significa permanece, remanescer, permanecer, né, no sistema arterial, mesmo com relaxamento ventricular. Claro, gente, pensa assim, olha só. Lembra que eu falei que as artérias têm um monte de músculo, que elas têm que contrair com força para chegar nos órgãos, lá na ponta dos dedos, na ponta do dedão do pé? Claro! Gente, quando o coração uma hora descansa, as artérias que estão contraindo, elas se mantêm contraindo, uma pressão que se mantém, que remanesce, mesmo quando o coração, por milésimos de segundo, está descansando. Abre aspas, descansando, nós já vamos ver sobre isso. Então, pressão diastólica é aquela pressão mínima que falo. Lembra a pressão máxima e mínima da pessoa? A mínima é a diastólica. A diastólica, então, é aquela pressão que se mantém nas artérias para o sangue chegar até as extremidades, mesmo quando em milésimos de segundo o coração está descansando, está em diástole. Não te confunde mais disso aqui. E aí, gente, chegamos nas 3 etapas que formam o ciclo cardíaco. Olha só que interessante. Tudo aquilo que eu falei para vocês de que o sangue chega nos ventrículos, né? Lembra? Chega nos átrios, chega nos ventrículos, vai para o pulmão, vai para o coração, enfim. Isso aí tem etapas. Olha só que interessante. São 3 etapas do ciclo cardíaco, mas agora fica barbada para nós. Agora que a gente já viu tudo, aquilo lá fica fácil. E tu não vai te perder mais e pode cair em concurso, pode cair em prova da faculdade, pode cair na prova do técnico, pode o enfermeiro nos perguntar que a gente não erra mais. Olha só que interessante. Ciclo cardíaco, ele é formado por 3 etapas. 3. Bora! A primeira etapa, e é na ordem, primeira, segunda e terceira, não te perde. Primeira, segunda e terceira, nesta ordem. A primeira etapa do ciclo cardíaco é a diástole geral. Lembra que diástole, eu acabei de falar, é o relaxamento do músculo cardíaco. Geral é o quê? Das 4 cavidades, das 4 câmaras. Os átrios e os ventrículos estão relaxados, exatamente, estão em diástole, estão dilatados. Diástole geral. Mas lembra que as primeiras cavidades a receber sangue, lembra que eu falei que era átrio com átrio, ventrículo com ventrículo? Átrio com átrio, ventrículo. Se tem a diástole geral e qual é a primeira cavidade se contrair os ventrículos, logo eles recebem, os átrios recebem sangue, esses átrios, e vai passar para a segunda etapa. Diástole geral é a primeira.
Tá todo mundo relaxado, todo mundo descansando, milésimo de segundo que ele descansa, coitadinho, só que ele tá fazendo o quê? Ele tá descansando em milésimo de segundo, mas ele tá recebendo sangue. E os primeiros a receber sangue são os átrios. Se eles são os primeiros a receber sangue, os átrios, as câmaras superiores do coração, logo eles são os primeiros a se contrair. Olha a próxima etapa. Sístole atrial. Lembra que sístole é contração e atrial vem de átrio? Então, sístole atrial é a próxima etapa do ciclo cardíaco, contração dos átrios. Se os átrios se contraem, agora que a gente sabe tudo de coração, se os átrios se contraem, o sangue vai para os ventrículos. Eles estão em diástole ainda, né? E estão recebendo o sangue dos átrios. E o que eles têm que fazer agora? Eles têm que se contrair para ejetar sangue. O ventrículo direito em direção aos pulmões, o ventrículo esquerdo em direção à aorta. E o que eles fazem? Qual é a função? Qual é a etapa, então, do ciclo cardíaco? É a última etapa. Sístole ventricular. Contração dos ventrículos. Ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Então, sim e assim. Gente, olha aqui o desenho explicando bem legal. Diástole geral, tá chegando o sangue nos átrios. Tá chegando dos pulmões lá no átrio esquerdo e das veias cava inferior e superior no átrio direito. Tá chegando. Só que tá todo mundo aqui descansando. Milésimos de segundo. Nós já vamos falar sobre isso. E aqui, sístole, também chamada de auricular, mas nomenclatura mais atual atrial e mais fácil para nós lembrar também. Se eles receberam primeiro sangue, eles têm que contrair. Sístole atrial. E aí eles vão jogar sangue, olha só, em direção aos ventrículos. Os ventrículos que estavam descansando, esperando sangue, agora é a vez deles de contrair. E aí temos a sístole ventricular. Gente, por isso que isso é um ciclo, e aí volta para a primeira etapa e se faz tudo de novo. E aí o ciclo cardíaco, olha só que interessante, sério mesmo, ele dura 0,8 segundo. É 1 segundo? Não, menor que 1 segundo. É 0,8 segundo. Tu não tá entendendo, 0,8 é menor que 1? Acompanhe o canal que vai ter aula de cálculo. E a gente não vai se perder mais nisso. Cálculo de medicamento. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. 0,8 segundo é menor que 1 segundo. Meu Deus, é muito rápido. É, muito rápido. E olha só que interessante. Aqui tem um desenho com as 3 etapas do ciclo cardíaco e eu coloquei para vocês cada tempo de cada etapa. Lembra da diástole geral? Lembra da diástole geral onde os átrios recebem sangue para se contrair depois? Pois é, olha ali, 0,4 segundos para eles receberem sangue. 4 segundos, né? 0,4 segundos. 0,4 segundos. Olha lá, o tempo que eles têm para contrair e o tempo que o sangue sai dos átrios para vir para os ventrículos, lembra? Sístole atrial, contração dos átrios, 0,1 segundo. Sim, demora 0,1 segundo para o sangue do átrio direito passar para o ventrículo direito e o sangue do átrio esquerdo passar para o ventrículo esquerdo. 0,1 segundo. E na última etapa do ciclo cardíaco, para completar e chegar no 0,8, olha aqui. 0,3 segundo para fazer aqui a sístole ventricular. A contração dos ventrículos para ejetar sangue, ventrículo direito em direção aos pulmões, ventrículo esquerdo em direção à aorta. Gente, somando tudo isso aqui, 0,8 segundo. E aí, claro, devem estar pensando aí, isso eu estou falando de um coração saudável, de um coração no ritmo normal, de um coração no ritmo sinusal, de um coração que não tem problemas, certo? 0,8 segundo. Muito bem, que espetáculo! E aí, quase completando o nosso assunto aqui, chegando ao fim dessa aula, quase, vem comigo, não perde o foco. Temos lá as chamadas circulação pulmonar e circulação sistêmica. Meu Deus, como complicam essa tal circulação pulmonar e circulação sistêmica. Complicam na faculdade, complicam nos cursos técnicos. Vem aqui comigo que eu vou te facilitar. É muito fácil, é barbada para nós. Vem, olha só. Vamos dividir ela? Vamos. Vamos começar pela circulação pulmonar e pequena circulação. Primeiro, barbada.
Pulmonar tem que englobar os pulmões, sim. Pequena porque ela envolve menos estruturas, olha só. Circulação pulmonar ou pequena circulação, ela inicia no ventrículo direito, lembra o lado direito do coração? No ventrículo direito, lembra que eu falei que envolve os pulmões, né? Toda circulação, seja ela pequena circulação ou grande circulação, inicia no ventrículo. A pequena circulação ou circulação pulmonar inicia no ventrículo direito, porque é o ventrículo direito que envia sangue para os pulmões. Barbada. Olha aí, ventrículo direito envia sangue em direção à artéria pulmonar, lembra a artéria pulmonar esquerda e direita? Olha só que legal. A flechinha azul indicando sangue desoxigenado. Não perde, olha aqui. Vai para os pulmões, direito e esquerdo. Faz a hematose, olha a flecha, mudou a flecha vermelha, sangue oxigenado. E lembra que o sangue oxigenado vem lá dos pulmões através das veias pulmonares, duas esquerda e duas direita, e entra onde? No átrio esquerdo, ou na aurícula esquerda, né? E aí, gente, encerrou. Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar. Calma, não é separado uma da outra, segue o baile, mas separaram. Por quê? Para pequena circulação e circulação pulmonar refere-se à parte direita do coração que está enviando sangue para os pulmões, certo? E aí olha só que barbada, olha aqui, pequena circulação ou circulação pulmonar é do coração para os pulmões, sangue desoxigenado, dos pulmões para o coração, sangue oxigenado. Começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. Daqui para cá, daqui para cá. Pulmonar, porque envolve o pulmão, não dá para esquecer. Então, se perguntarem até numa prova de concurso, se perguntarem na tua faculdade, se perguntarem no teu curso técnico, quais são as estruturas que envolvem, os órgãos que envolvem a pequena circulação pulmonar? Barbada, coração e pulmões. Tá aí. Agora vamos para outra. Olha só essa aqui. Grande circulação ou circulação sistêmica. Ah, para aí, só um pouquinho. Barbada também. Circulação sistêmica. Tá falando de sistema. Sistemas. Como sistemas? Sistema urinário, sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso. Sim, sistemas. Tá indo pro corpo todo. Grande circulação porque, claro, né? É muito mais sangue que vai para todos os órgãos do que aquele que vai para os pulmões e volta, né? Óbvio. Então, olha aqui, barbada. Lembra que eu disse que quando separar essas circulações lá para estudar, enfim, começa por ventrículo? Se aquela pequena circulação começa pelo ventrículo direito, porque é ele que envia para os pulmões, pequena circulação pulmonar para os pulmões, essa grande circulação ou circulação sistêmica só pode começar pelo ventrículo esquerdo, porque é o ventrículo esquerdo que envia sangue, lembra, para a aorta, para ir para o resto do organismo todo. Olha aqui, ventrículo esquerdo, né? Desculpa, saiu esquerda, mas é esquerdo, né? Ó, flechinha vermelha, sangue oxigenado. Passa pela artéria aorta, lembra? A artéria aorta distribui, ela que é a principal distribuidora, né? Vai pro organismo inteiro, até a ponta do pé, até a ponta dos dedos, pro cérebro, lembra? Só que agora tem que voltar. Opa, os órgãos usaram, o organismo usou o oxigênio, volta. Volta por quem? Pelas veias cava, lembra? Veia cava superior e veia cava inferior. Voltou. Agora o sangue agora tá desoxigenado. E aí entra onde? No átrio direito. Lembra? No átrio direito, no lado direito do coração. Lembra que a pequena circulação ou circulação pulmonar começou no ventrículo direito e parou no átrio esquerdo do outro lado? A mesma coisa, ó. Começou no ventrículo esquerdo, porque é ele que envia sangue para os sistemas, todo o organismo todo, e terminou no átrio direito. Por que terminou no átrio direito? Sim, porque na próxima estrutura começa no ventrículo direito, que é a circulação pulmonar ou pequena circulação. Barbada para nós, olha aqui. Lembra que a pequena circulação pulmonar é do coração para os pulmões, os pulmões para o coração? Olha esse aqui. Do coração para o organismo inteiro, para todos os órgãos, e dos órgãos para o organismo inteiro, de volta para o coração. Do coração oxigenado para o organismo usou, agora vem de volta para o coração. Barbada, então, se perguntarem para ti na faculdade, se perguntarem no curso técnico, se o teu professor na aula prática lá te perguntar, grande circulação ou circulação sistêmica, quais estruturas que envolve? Envolve o coração e todo o organismo, todos os
sistemas. Beleza? Olha só, olha que legal esse esqueminha que nós aqui da produção inventamos. Olha só, eu coloquei as 3 estruturas juntas para a gente não se perder mais circulação sistêmica e circulação pulmonar. Bora, vem comigo. Qual é a circulação que envolve coração, pulmão, pulmão, coração? Pequena circulação ou circulação pulmonar. Lembra? Do coração para os pulmões, desoxigenado, dos pulmões para o coração oxigenado. Ponto. Qual é a circulação que envolve coração e organismo, ou coração e sistemas? Grande circulação ou circulação sistêmica. Do coração para os sistemas, para o corpo todo vai usar, lembra? E aí volta o sangue agora desoxigenado para o coração. Olha aqui, resumão, não tem mais agora como se perder na aula barbada para nós. Muito bem, e aqui, trago para nós esse GIF bem interessante que mostra, muito legal isso aqui. Lembra das hemácias? Agora vai englobar tudo aí. Olha que interessante, a hemácia chegou lá rica em dióxido de carbono, foi para os pulmões, na proteína hemoglobina pegou o oxigênio, saiu do coração, foi até a ponta dos pés, todos os órgãos usaram o oxigênio, ela ficou rica em dióxido de carbono, aquela hemácia carregou o dióxido de carbono de volta para o coração através das veias, foi nos pulmões, fez a hematose, ficou oxigenada e, gente, isso é um ciclo. E isso aqui está funcionando 24 horas por dia, isso aqui não para de fazer essa produção. Aí a importância da gente ter hemácias, tá aí a importância num sangramento, numa hemorragia, quando a gente perde plasma, lembra que perde calor? Perde também hemácias. E aí pode prejudicar a tua oxigenação. A gente acha que somente lá, se der um problema específico no sistema respiratório, eu vou ter problema respiratório. Não! Se tu também tiver problema de hemácias, tu vai ter problemas respiratórios também. Porque daí tu não vai ter quem carregue o oxigênio para todo o organismo. Certo? Gente, isso aí foi a aula nossa de número 1, a aula de sistema cardíaco. Detalhe que eu falei lá no início, a aula de número 1, vocês viram lá embaixo, aula 1D3, nós temos ainda a aula 2 e a aula 3 que vai dar seguimento a esse assunto e vai ficar tudo mais claro, porque a gente tem que lembrar que é o seguinte, que o conhecimento ele é em prateleiras e ele vai, uma coisa vai levando a outra e aí fica muito mais fácil para nós. Mas, como aqui a gente é preocupado com o ensino, a gente quer passar conhecimento e a gente não quer nada em troca, absolutamente nada em troca. A gente quer que tu seja um profissional, um estudante, uma pessoa que se constrói, que se lapida. A gente quer fazer o quê? A gente vai te dar um bônus. Como assim bônus? Exatamente. Se tu assistiu até a aula, que tu está aqui me vendo agora, é porque tu assistiu a aula até o final. E sabe qual é o bônus? Olha só o que a gente vai te dar ainda, além de tudo que a gente já falou, né? Nós vamos te dar uma aula, de terminologia para te acompanhar. Como assim? Gente, terminologia técnica, eu sempre digo, é muito importante na nossa área. E não é terminologia que as pessoas às vezes confundem. A pessoa que fala em termo técnico está se achando. Não é isso. Terminologia é para existir lá, para se equiparar ao conhecimento, mas principalmente, gente, é quando tu for ler um prontuário de um paciente. Aí tu olha um prontuário que tem 3 linhas, 3 frases. 3 frases com 30 palavras. 28 palavras são nomes técnicos. Se tu não sabe terminologia, tu não entende o que está escrito ali. Certo? Então a terminologia, calma, não é no geral daí, tá? Terminologia relacionada à nossa aula, relacionada ao sistema cardíaco, que vai te abrir a mente, que vai assim, te facilitar, que tu vai acompanhar, tu vai ver essa aula pela segunda vez com a terminologia do lado, que tu vai receber de bônus aí, que tu vai ver como. E aí vai ficar muito mais legal o teu estudo. E aí assim, tu vai te construir de uma maneira. E ainda, de mais uma coisa, a gente está de bom humor. Olha só que legal, só que a gente está preocupado contigo. A gente quer que tu cresça, que tu evolua como profissional. E aí a gente vai fazer isso aqui, turbinar o teu conhecimento. Sabe como a gente vai turbinar o teu conhecimento? Eu não sei se eu falo. Eu acho que não vou falar. Eu vou turbinar teu conhecimento, mas eu vou deixar tu ir lá. Eu não vou falar como.
Eu vou turbinar teu conhecimento e não vou te falar como. Tu vai ter que sabe fazer o quê? Para ti saber as terminologias dessa aula, que vai te melhorar muito para essa aula, para te entender. E para turbinar ainda mais o teu conhecimento, eu vou pedir para ti ir lá no meu canal do Telegram. Telegram. Para quem ainda não conhece, para quem ainda não tem, vai baixar esse aplicativo no celular. Vai baixar esse aplicativo e vai aí embaixo, tá aparecendo aí para nós o link, aí embaixo tá aparecendo o link, tá? Do meu canal do Telegram, canal do Prof. Rafa Albuquerque, é um grupo VIP de estudos. Como assim? Sim, nesse grupo eu vou estar te enviando coisas, materiais, conteúdos sempre relacionados às aulas ou terminologia. Esse é um deles. E um que ainda vai turbinar teu conhecimento, que esse aí é surpresa para ti. É um bônus. Vai lá, não perde essa. Pega aí o link do canal, só clicar, baixa o aplicativo Barbado, não precisa fazer mais nada, é clicar, já vai estar direto no canal que já está inscrito, é um grupo VIP. Só pode acompanhar em detalhe, tudo gratuito. Tudo gratuito, é conteúdo para te engajar mais ainda de forma gratuita. Bora! E aí, gente, eu termino essa aula com uma frase, que isso vai ser característica das nossas aulas, terminar sempre com uma frase, sempre com um recado, porque muito mais que tu aprender técnica e conteúdo, a gente tem que aprender sobre a vida, ser pessoas melhores. E aqui eu deixo essa frase aqui, que eu gosto muito. Todas as frases que eu botar aqui, todas não, a maioria delas vão ser de autoria minha. Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Seja humilde, tenha respeito e vontade de aprender. Muito obrigado pela companhia. Curte, comenta, isso é muito importante para mim. Bota a tua opinião, me dê teus feedbacks, me dê tuas críticas construtivas. A gente é aberto a críticas. Bora, vamos dividir conhecimento, vamos trocar. E compartilha com teus amigos, interesses. Bora lá. Vem comigo, compartilha com teus amigos de interesse que está na área. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.